Pessoal, muito feliz que hoje a gente começa mais um bimestre. Finalmente a gente vai começar aí o terceiro bimestre, né? O nosso segundo semestre também iniciando hoje, com as nossas aulas online aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou muito feliz com a presença de todos vocês assistindo a minha aula de inglês. Né? É um prazer enorme continuar com vocês aqui. Lembrando, eu sou o professor Sarley Pacheco, né? E continuarei aí com vocês nesse bimestre, tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a nossa aula de uma forma diferente, né? Então, antes da gente entrar no livro, a gente vai bater um papinho aqui, né? Um papo bem legal, um papo bem divertido, tá? Eu espero. Eu quero conversar um pouquinho com vocês aí sobre o que foi esse nosso segundo bimestre, o que foi o primeiro e o segundo bimestre, né? Pra gente também fazer uma reflexão e é uma atividade que vocês vão trazer para mim. Tudo bem? Então, vamos começar. Então, pessoal, a minha pergunta para vocês a gente vai trabalhar aqui 3 perguntinhas rapidinho, tá? E aí vamos fazer um processo de reflexão, tá? Ao longo aí do nosso momento, para a gente também poder entender um pouquinho o que foi que aconteceu aí. Bom, é o segundo bimestre, né? Eu comecei a trabalhar com vocês, comecei a dar as aulas online para vocês e tudo mais. E aí a gente viu alguns conteúdos, a gente foi, se divertiu, falou de temas diversos, de beleza, de cinema, de literatura, enfim, de muitas coisas aí que rondam a língua inglesa. Então, eu tenho a minha primeira dúvida para vocês, né? Eu quero fazer uma atividade reflexiva com vocês nesse primeiro momento. Então, a minha pergunta é quão dedicados vocês foram, né? Como vocês se dedicaram para esse momento, para esse primeiro momento aí online que nós tivemos. Você se dedicou muito, se dedicou pouco, isso é um momento de reflexão. Então vocês não vão trazer essa informação para mim. Essa informação é de vocês e nós apenas vamos refletir sobre ela, tudo bem? Então essa foi a minha primeira pergunta aí para vocês. A segunda pergunta que eu trago para vocês, pessoal, é justamente, né, se você pudesse se dar uma nota de 0 a 100, tá? Qual seria a nota que você se daria e por quê? Então me diz assim, né, manda para mim mesmo no WhatsApp, no texto, né? Manda um textinho lá no WhatsApp para mim. Professor, eu me daria nota tal por isso, isso e isso. Eu me dediquei dessa forma, eu acho que eu poderia ter melhorado nesse outro ponto, né? E aí reflitam sobre isso, tragam para mim essa informação, né? Como você se avaliaria? Você bote-se agora, né, no lugar aqui. Como é que você se avaliaria? Todos vocês são excelentes alunos, alunos maravilhosos, participam das minhas aulas e tudo mais. Mas eu quero saber, essa é a visão que eu tenho de professor e a visão dos meus alunos deles mesmos. Como é? Qual é a visão que vocês têm? Né? O que, que vocês acham assim? Poxa, professor, eu acho que eu me dediquei, eu dei uma dedicação X para a sua disciplina, eu acho que eu poderia me dar uma dedicação melhor. Poderia dar um pouquinho mais de atenção, 5 minutinhos a mais. Acho que talvez eu tivesse, né? Se eu tivesse me dedicado 5 minutinhos a mais, eu teria desenvolvido melhor, alguma coisa assim. E reflete, né? Reflete também sobre as outras disciplinas. Aproveita esse primeiro momento, né, para vocês refletirem aí sobre as outras disciplinas que vocês têm, português, história, geografia, filosofia, física, enfim, as outras disciplinas que vocês têm aí, né? O que que vocês também aí pensam? Poxa, me dediquei assim para matemática. Podia ter me dedicado dessa outra forma, né? Então traz isso para mim também, né? Reflete aí, como teve um relato, professor, me encontrei nessa disciplina, fiquei muito feliz, me empolguei estudando para essa disciplina, né? E findei às vezes esquecendo do senhor. Tudo bem, acontece, né? Normal. Mas e aí quando a gente chega nessa conclusão, a gente começa a agir. Então é isso que eu quero que a gente reflita também, né? Reflete você, eu reflito daqui, né? Então esse é o segundo ponto. O primeiro ponto foi como eu sou. O segundo ponto é a minha visão de mim mesmo, né? Se eu pudesse dar uma nota para mim, qual nota eu me daria na disciplina de inglês? A terceira visão foi sobre as outras disciplinas, como foi o meu aprendizado ao longo do primeiro semestre. Né? Que horas me diz também, professor, eu assisto essa aula no horário mesmo, eu assisto essa aula de manhã. Não, professor, eu prefiro assistir a sua aula online
à tarde, eu prefiro assistir sua aula online à noite. Me diz também aí qual é o melhor horário que tu assiste. Perdão, qual é o horário que tu assiste a aula, o horário que tu te sentes mais confortável. E quais são os hábitos que tu tens, né? Não, professor, eu assisto a aula na mesa, sentadinho, eu projeto na TV, tudo mais. Poxa, o que essas informações vão trazer, né, para mim? Vocês podem estar perguntando. É porque na hora que eu também estiver planejando a minha aula, vai me ajudar muito, né, a planejar uma melhor aula para vocês, uma aula onde eu consiga trabalhar bastante dinâmicas, mesmo a gente aqui nesse momento, eu tente trazer dinâmica para vocês também participarem, né? Então me ajuda também nesse ponto. Esse terceiro bimestre, pessoal, ele está recheado de coisas legais, de conteúdos interessantíssimos para a gente trabalhar. Eu vou trabalhar com vocês também um pouco do inglês ao redor do mundo. Então a gente vai conhecer países que falam língua inglesa, né? Talvez tenha um país aí que vocês nem saibam que falam inglês e falam inglês, muito parecido com o que a gente fez no trabalho, mas dessa vez sou eu falando para vocês, né? Eu quero trazer para vocês também aí como é que a gente usa certas expressões. Imagina, poxa, eu tenho que ir para um país que fala inglês hoje. Eu vou conseguir pelo menos tomar água lá, né? Então também vou trazer isso aí para vocês ao longo do bimestre, para que a gente converse, isso aí como um extra mesmo pra gente, para que vocês também não fiquem tão perdidos, tá bom? Então, gente, eu fico muito feliz, né? Eu tô muito empolgado, eu tô muito ansioso pro nosso terceiro bimestre e quarto bimestre também, né? Que são os 2 bimestres que a gente ainda tem aí pela frente. Nós vamos ter a aula de hoje e a aula de quinta e sexta que vem, né? Então nós ainda temos mais 2 aulas, tá? Pela frente. E aí eu quero, antes das nossas férias, e depois a gente entra de recesso, dá uma respirada, descansa, né? E aí volta lá em agosto. Então, assim, eu tô muito feliz mesmo de vocês estarem aqui comigo, de nós estarmos participando, de toda a participação que vocês tiveram aí ao longo do segundo bimestre comigo. Opa, minha voz, ficou minha voz e voltou minha imagem, beleza. Então eu estou muito feliz mesmo, pessoal, né, dessa participação de vocês terem participado. Muito obrigado. Foi um segundo bimestre maravilhoso e eu espero que no terceiro e no quarto a gente continue desse jeito. Tudo bem? Então, eu preciso de vocês aí dessas informações que eu pedi, né? Quem é você? Então, quem é o João? Quem é o Pedro? Quem é o Paulo? Quem é o Carlos? Diz pra mim, me diz um pouco do que tu gostas, quais são as músicas que tu gostas de ouvir, os filmes que tu gostas de assistir, a nota que tu te darias, qual é a nota que tu te darias como aluno, né? E além disso, também me diga, né, como foi a sua dedicação para os estudos, né, como um todo, ao longo desse bimestre, tá bom? Essa é uma atividade reflexiva, ela é muito legal, é muito gostosa de trabalhar, por quê? Porque com ela também, pode não parecer, mas vocês me ajudam a melhorar a aula para vocês, então é muito rico fazer isso, tudo bem, pessoal? Então é isso, a gente vai agora ter a nossa parte da aula, a gente vai entrar no livro, já vai conhecer um pouco o livro do terceiro bimestre, já vou falar um pouquinho de algumas coisas que vão acontecer para vocês, já vamos passar algumas atividades e vamos para a aula. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia, todos bem? Bem-vindos ao terceiro ano. Hoje a gente começa o terceiro bimestre. Que legal, né? A gente está chegando no fim, graduação, formatura, show de bola. Gente, então o que a gente vai trabalhar aí nessas 2 unidades que a gente tem, beleza? A gente vai ter a primeira unidade, Who's the Boss Around Here, que a gente vai falar nada mais, nada menos do que um pouquinho aí dos sistemas políticos ao longo do mundo, ou ao redor do mundo, perdão, tá bom? E aí a gente vai ter como tópico gramatical o uso de to, either, so e neither, tudo bem? Um conteúdo bem legal, bem tranquilo, bem simples mesmo. A gente vai ver os verb partners, tá? Patterns, que é o verb com o to. Então, alguns verbos aí é um tipo de regência verbal que a gente tem na língua inglesa. Tá bem legalzinho também, bem divertido. Vocês vão gostar bastante, tá? E é isso aí que a gente vai ver na unidade 21, tá? Alguns verbos eles pedem que o verbo principal venha com to e outros que venham com ing. A gente vai ver isso com calma. Travel and tourism, ok? What's the purpose of your visit? Então a gente vai ver tag questions e conjunctive adverbs, ok? Então advérbios de conjunção, de conjunctive, né? E o tag questions, tudo bem? Então vamos começar a unidade 21, que é a unidade que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos lá.
Então a gente começa a unidade 21 com essa imagem. Who's the boss around here? E aí, olha essa imagem que legal que a gente tem, pessoal. Um monte de gente, né? Parece aí CEOs, não é? Parecem aí executivos, tá? Então me digam aí, o que vocês acham? Olhando essa figura, né? O que vocês acham que essa unidade vai falar? Bom, já falei, já dei spoiler para vocês, né? A gente vai falar de política, né? Então, dos sistemas políticos que a gente tem aí ao redor do mundo, beleza? Além disso, what political systems do you know? Então já anota aí para mim, faz um brainstorming, 30 segundos. Quais são os sistemas políticos que vocês conhecem, beleza? E aí, if you were the leader of your country, what would you do? Então, se você fosse o líder aí do país, né? Se você fosse o presidente aqui do nosso Brasil, o que você faria? Me diga, pensa aí e me diz. Então, ó, when it comes to politics, we all have a boss, whether or not we have a job. This unit you will learn what kind of leader various nations have. Então, várias nações diferentes, a gente tem vários líderes diferentes, ok? Tipos diferentes de governos e tudo mais. You also discuss the different political systems and related issues. Então, alguns sistemas políticos e o que está relacionado aí com eles, tá bom? This unit is illustrated by articles, photos, cartoons, conversations, and an essay. Enjoy it. Então a gente vai ter aí tudo isso, né? Artigos, fotos, cartoons, conversas e essay, tudo bem? Então, primeiro de tudo, já dá uma lida aí nessas 3 informações que a gente tem aqui. Então, pessoal, vamos lá. A gente tem aí, ó, a Republic, a Constitutional Monarchy, né? E a Communist State, tá bom? Então, bora lá. Então, o que é uma Republic? É aquela onde a gente tem, né, o governo, o presidente, perdão, o governo onde a gente tem o presidente, né? Então, ele é limitado pela lei, é um poder ali limitado pela lei, tá? Então, Republic, tu vai se colocar nesse último espaço aqui, ó. Ruled by representatives of a citizen body, ok? E the power retained by these representatives is limited by law. Então eles têm um poder limitado ali, a lei diz o que eles podem mandar ou não, beleza? E aí a Constitutional Monarchy, ela vai ser lá no primeiro, né? A Monarch, tá aqui, olha as palavras semelhantes, né? Monarch e tudo mais, né? Então a gente tem aí esse detalhe, tudo bem? E aí, né, então a monarch shares powers with constitutionally organized government, tá? E depois a gente tem o communist state, que é, né, um public ownership and communal control of the major means of production. Education, healthcare and welfare are provided for the people, né? Então a gente tem aí também o estado, né, o communist state, tudo bem? Que fica aí no meio. Então isso aqui tudo tá lá dentro da Britânica, tá? Da Enciclopédia Britânica. É de acordo com elas. Tudo bem que a gente está fazendo esse argumento aí. Então agora me diz aí, pessoal, se vocês conhecem, né, os political systems da Germany, que é a Alemanha, Cuba, tá? É Cuba, Sweden, China, Norway e Chile. Então bora lá. Eu posso ter certeza de dizer para vocês, ó. Germany and Chile, né, que é o Chile, tá? Então, o primeiro e o último são letra A, tá? São republics. Beleza? Bom, Constitutional Monarchy a gente tem aí a Sweden e a Norway, tá bom? Que é a Suécia e a Noruega. E por fim, então, nos sobra o Communist States, Cuba and China. Tudo bem? Então, são esses aí, tá bom? O Andrew, esse meu amiguinho aí, ele tá falando um pouquinho sobre o sistema político, né? Então, vamos ver aí a resposta da nossa atividade 2. A gente já viu a resposta, tá? Eu já disse para vocês o que era, porque a gente também pode usar o nosso conhecimento de mundo para fazer isso, beleza, pessoal? Então, tranquilo. A gente viu aqui, pessoal, né, alguns sistemas políticos aí que a gente tem, né? A República, a Monarquia Constitucional e o Estado Comunista, né? O Communist State, beleza? Então, agora a gente vai ver outros termos políticos que a gente tem aí. Então, ali a gente viu o sistema político, né? E agora a gente vai ver outros termos políticos que a gente tem aí. Por exemplo,
theocracy, anarchism, oligarchy, plutocracy, né, e dictatorship. São alguns dos que a gente tem aí. Então já me diz uma coisa, né? Ó, alguns desses aí a gente até consegue pensar em português também, né? Mas me diz, which of these terms, né, means ruled by the rich? Qual desses termos aí vai significar, né, governado pelos ricos? Ah, teacher, isso eu não sei. Então bora pular, bora pra letra B e aí a gente vê o que sobra e depois discute. Which term means ruled by a few people known as the elite? Né? Então, não necessariamente, né, é governado pelo rico, é governado apenas por uma elite, né? Qual seria esse aí? É a oligarchy, né? Que é a oligarquia. Então lembra um pouquinho das aulas de história aí com o William, né? Com o professor de história de vocês. Então, oligarchy, né? O que é? Tá bom? Quais desses termos aí, né, vai significar no government at all? Né? Aquele termo que não quer falar um pouco, que não quer falar de governo. Que não quer governo, né? Não quer que tenha um governo. É a anarquismo, né? É o anarchism, tudo bem? E qual desses termos aí significa ruled by religious leaders? Então, religião a gente lembra da teocracia, né? É a theocracy, perdão, tudo bem? E qual desses aí, né? Ruled by one person or small group. Então, por uma pessoa, um pequeno grupo, tá bom? Who use force. Então, é aquela pessoa que usa da força para manter o poder, né? E não permite as eleições. É a dictatorship. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a gente usou na letra B o oligarchy. Na letra C, a gente usou o anarchism. Na letra D, a gente usou a theocracy. E na letra E a gente usou dictatorship. Então sobrou para a letra A o plutocracy, tá bom? Então esse aí é um dos que a gente vai ver. Agora a gente tem aqui, né, um texto, tudo bem? E aí a gente vai ver which you are going to read an essay. Então isso aqui é uma essay, tá? Um texto ali argumentativo, beleza? Which political term from activity 1 is it about? Então, qual é o termo lá da atividade 1 que se refere a isso aqui? Gente, vamos lá. Então, a gente viu aí, né, que algumas coisas, né, a gente já tem algumas informações. Olha o título. Is government a necessary evil? Então, o governo, ele é um mal necessário? O que vocês acham? Vocês acham que vai falar do quê? Perguntar se o governo é um mal necessário. O que vocês acham que é? Pensa aí. Bora, antes da gente começar a ler o texto, né? Ver se a gente realmente necessita ler os 9 parágrafos, os 10 pontos aí que esse texto traz pra gente. Vamos ver aí a página 10. A página 7, perdão, a questão 3. Tá? Ela traz assim pra gente, ó, write the numbers of the paragraphs that shows. Então eles marcam aí alguns parágrafos, né? That the author is ready to live in a world without government. Né? Então que ele está pronto para viver num mundo sem governo, sem governantes, perdão, né? What people believe would happen if government were abolished abruptly. Então, o que acha, né? Que o povo pensaria aí que aconteceria se o governo, né? Se os governos fossem abolidos de forma abrupta, tá? What the authors believe it takes to make government unnecessary. Então, por que na visão dele o governo é desnecessário? Tá bom? E em qual desses ele diz que a gente pode dar um shape no futuro, né? Que a gente pode formatar o futuro, dar uma forma para o nosso futuro aí, né? E the authors wish to know if the reader is ready to live in a world without government. Então, em qual desses aí ele está dizendo, né? Ele está querendo saber se você leitor, tá bom? Estaria pronto para viver num mundo sem governo. Tudo bem? A number 4, ela quer justamente qual dessas sentenças aí could have been said by the author on the essay. Então, qual dessas sentenças aí pode ter sido dita pelo autor no texto? Bora lá. Então,
Qual dessas aí vocês acham? Government will always be a necessary evil. Então o governo sempre vai ser um mal necessário. I'm not ready to live in a world without government. Living in a world without government is implausible. Social responsibility leads to freedom. Ou I'm not an anarchist. Então, qual dessas aí vocês acham? Eu não sou um anarquista, letra E. Responsabilidade social, né? Ela leva à liberdade. Live in the world, né? Viver no mundo sem governo é implausível. Ou eu não estou pronto para viver no mundo sem governo? O que vocês acham aí? Tá? Number 5. Government is a necessary evil is an example of oxymoron, né? An oxymoron is a figure of speech that combines contradictory terms, necessary and evil, né? Então aquele nosso mal necessário, ok? That said, check the sentences that contain an oxymoron, né? Então, qual desses aí a gente também encontra oxymorons? Tá? In small groups não vai ser só você mesmo, né? Think of examples of oxymorons in your language, ok? How would you say them in English? Então pensa aí nos nossos oxymorons que a gente tem aqui, né? Por exemplo, eu vou alegria triste, né? Mentiras sinceras, mentiras necessárias, né? Aquele negócio, como é? Inveja branca, né? Invejazinha do bem. Mentirinha do bem, alguma coisa assim, beleza? Então dá uma refletida nisso aí também, como é que seria eles, né? Em inglês, tudo bem? Bom, vamos voltar lá na página 6 para a gente bater um papinho aí da resposta da número 2, né? Então, a gente já sabe, pessoal, a resposta da número 2 é o anarquismo, tá? Então, anarchism, já bota aí, tá bom? Já marca aí, já copia aí na número 2 o anarchism, beleza? E na número 7, vamos lá agora na questão 3. Que números vocês colocariam nos parágrafos? Qual desses parágrafos mostra que o autor está pronto para viver num mundo without government? Então a gente tem que procurar alguma palavra que fale de government e de ready. Então bora dar uma olhadinha aí. Ok. Although government seems not to be indispensable today, it will probably not be so for future generations, ok? As for me, então como para mim, I'd be more than willing to experience living in a stateless society. Olha que legal, então tá aqui uma, né? Então, realmente aqui ele já tá pronto, né? Porque ele fala que lá, né, que isso no futuro não vai ser um problema para gerações futuras e como para mim, né? Então ele já estaria ali mais do que ansioso, né, para viver nesse tipo de governo. Então legal, já marca 9 aí na letra A, tá bom? E aí vamos ver o que ele fala, né? Que as pessoas acreditam em que vai acontecer se o governo terminar, se o governo for abolido de forma abrupta. É justamente o que está aqui no 3, no parágrafo 3. Então marca o parágrafo 3 aqui. Tudo bem? A letra C, né? What the author believes it takes to make government unnecessary. Então, o que ele acredita aí que diz para o governo ser desnecessário, né? É o que fala justamente aqui no parágrafo 6, tudo bem? Então, marca o 6 aí. O Shape the Future, que é justamente essa modelagem de futuro que a gente fala, está no 7 e no 8. Tudo bem? E a letra E só sobra a número 10, né? Então, the authors wish to know if the reader is ready to live in a world without government. Aí, ó, would you be brave enough to say the same? Você seria bravo, né? Você seria valente o suficiente para dizer o mesmo? Me digam aí. Legal. A questão 4, né? Ela pede: which of the following sentences could have been said by the authors of the essay? Né? Então, qual dessas aí? Bom, de todas as aí, a que mais se encaixa seria social media. Social responsibility leads to freedom, né? Então, é uma frase aí bem característica também do grupo que pensa igual. Tudo bem? E o government is a necessary evil, né? Então, é um exemplo aí, a gente já falou do oxymoron, né?
Então, qual é o outro que a gente tem aí? Ó, it was a defeating silence after she spoke. Então, depois que ela falou, veio aquele silêncio ensurdecedor, né? Então, poxa, um silêncio ensurdecedor. Olha aí que interessante, tá? Então, é uma forma aí que a gente tem, tudo bem? Então, né, essa questão do silêncio ensurdecedor. Olha que legal. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Digam para mim até agora. Se não tiverem, beleza. Tá? E aí a questão 6, pensa aí, me diz aí alguns, né, dos oxímorons que a gente tem aqui na língua inglesa, na língua portuguesa. Eu já falei para vocês alguns, né? É a questão do... Ai, fugi. White lie, né? É a mentirinha branca ali que a gente fala. Não deixa de ser um oxímoron também. Tudo bem? Vocês sabiam disso, ó? Dystopian. O que é dystopian? Aquele mundo distópico, né? Aquele mundo... Como é que eu posso... Mundo distópico. Ah, sim. É aquele mundo, né, pessoal, onde as pessoas não são tão... Tipo assim, umas realidades bem alternativas, bem diferentes, né? Então, elas justamente trazem, né, essa questão de uma sociedade oprimida, né, imaginária, de uma sociedade imaginária oprimida, né, que é governada por um governo, que é liderada por um governo totalitário, né? Então, no passado, esse gênero ele ganhou muita popularidade, né, com alguns textos aí, com alguns livros como o do George Orwell, né, em 1984, é um livro fantástico, muito bom mesmo. George Orwell, ele gosta muito dessa questão da distopia, tudo desses governos autoritários, né? Ele também tem um outro que fala um pouquinho também disso, que é o Revolução dos Bichos, né? Animal Farm in English, também é bem interessante, né? O Brave New World do Aldous Huxley também fala um pouco disso, e o Clockwork Orange, né, do Anthony Burgess, tá? Que nada mais, nada menos é do que a Clockwork Orange, é o Laranja Mecânica. Então tem até um filme que muita gente gosta, né? Um filme ali dos anos 80, 90, se eu não me engano, bem interessante também, 70, não lembro exatamente quando é a data do filme. Mas é um filme também, um clássico aí do cinema, né? E nowadays, the genre has seen a surge in popularity with trilogies, né? Então as trilogias aí do Hunger Games e do Divergent, elas também trazem isso pra gente, né? Uma sociedade que é oprimida, é dividida em distritos, em castas, né? Eu nem lembro como é que fala mais. Mas também a gente tem aí o Hunger Games, o Divergente. Quais outros a gente tem aí que pode falar disso também? Esqueci agora, mas esse tipo de filme, né, pessoal? Esse tipo de livro também fala muito disso. Então pensa, um mundo distópico, onde é oprimido, onde a gente tem a questão do salvamento, da salvação, né? Tem até um filme também na Netflix recentemente, onde está a segunda-feira. Ele fala um pouco disso também, um mundo distópico, né? Então olha que legal, são bastante filmes aí que a gente tem hoje em dia que fala sobre isso, né? Eu recomendo aí vocês lerem um pouco também sobre, tudo bem? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Responda essas atividades. Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!